A saúde da coluna é um assunto que gera dúvidas, né? A escolha do colchão realmente vai interferir? E o calçado, gente? Existem modelos que podem causar dor nas costas? Para esclarecer essas e outras dúvidas, eu recebo agora no estúdio o fisioterapeuta pós-graduado em movimento humano, Alessio Novaes. Alessio, estou muito feliz com a sua participação. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado e obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa coluna aí. Esse assunto da coluna me fez refletir muito. Eu fiquei, assim, as últimas semanas só refletindo sobre essa questão. Por quê? Eu percebo que hoje a gente... E eu vejo muitas discussões sobre isso na internet também, que a gente passa muito tempo no sofá. Então, do sofá de casa, você já consegue resolver inúmeras coisas. Então, você não precisa mais ir no supermercado, você não precisa levantar para cozinhar um alimento, você não precisa ir à loja para comprar uma roupa, um calçado, um cosmético. Você faz tudo do sofá de casa sem se movimentar. E eu começo a refletir ainda mais com essas casas inteligentes, e eu confesso que na minha casa eu já não levanto para acender a luz mais. Eu consigo fazer isso por voz, você pede para um dispositivo, então não tem mais aquela coisa, não tem aquela briga de quem vai levantar para ir lá apagar a luz mais, porque você consegue fazer isso por voz e está tudo resolvido. E essa modernidade, toda essa tecnologia, ela veio, eu sempre falo isso, ela veio como um recurso positivo, veio para acrescentar, mas também a gente tem que saber até que ponto a gente está usando ela da forma correta também, pensando na questão do movimento, pensando que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, foi feito para você se levantar, enfim. Queria começar já com essa reflexão aqui, falando sobre movimento e como que o movimento pode impactar a saúde da coluna. Perfeito. É o que você falou, né? A tecnologia, ela está a nosso favor, né? Ela veio para justamente a gente ganhar tempo, ganhar flexibilidade, ter capacidade de agilizar a nossa vida, né? E, inclusive, fazer mais tarefas. A grande questão, e eu vou falar muito sobre isso, é a questão da variabilidade. Né? Quando nós nos colocamos numa condição onde a tecnologia ela faz parte 100% do nosso tempo, provavelmente a gente não está utilizando também esse tempo que está sobrando, já que eu agilizei o supermercado, eu agilizei ali o alimento. Esse tempo que está sobrando, o que está sendo feito? Né? E acaba a gente, na verdade, continuando ali na tecnologia. Fica mais tempo, eu já estou ali, de repente, com o celular na mão, eu já aproveito, já fico numa rede social, já vejo um vídeo. Não que isso seja ruim, mas a grande questão é que a gente acaba sendo praticamente quase que refém dessa tecnologia, né? E o impacto na saúde, ele não é imediato. Ele é ao longo do tempo que você vai observando e isso vai afetando você. Quando já acontece, já se passaram aí 10 anos, 15 anos, nós estamos falando agora desse início da tecnologia, mas que avançou muito nos últimos 15, 20 anos, né? Então o impacto vai começar por agora para essa geração. A geração que está agora, que já nasceu com essa tecnologia, infelizmente, a perspectiva ela é muito ruim, já que ao mesmo tempo do uso da tecnologia aumentou, o tempo também de prática de atividade física, consulta aos médicos também é inversamente proporcional. Menos atividade física, mais visitas ao médico, aos profissionais de saúde. Entendi, mas qual que é o impacto, então, dessa atividade física na saúde da coluna? Perfeito. A grande questão é o seguinte, como você bem falou, né? O nosso corpo ele foi feito para o movimento. Não existe nada que o meu corpo faça melhor que seja o movimento. Então, quando eu não executo tarefas simples, seja agachar, pular, até mesmo o ato de espreguiçar, você vai perdendo se você não executar. Então, o meu corpo ele vai conseguir manter algum tipo de atividade ao longo do tempo se eu executar. Se você pegar um bebezinho, por exemplo, você vai ver o nível de flexibilidade que ele tem. Ele consegue agachar, rola, vira para um lado, para o outro. Agora, você pede um adulto, faz uma posição de cócoras, agacha, já não consegue executar aquela tarefa. Por quê? Não é porque o corpo dele modificou, ficou mais rígido, é porque simplesmente ele não fez mais aquela atividade. Ela vai ser perdida ao longo do tempo, né? Então, todo o nosso incentivo com termos de atividade e movimento não é nem pensando, olha, você tem que ir para academia, tem que ir para o Pilates. Gente, cada pessoa tem também um nível de interesse em determinadas atividades, né? Eu não tenho como falar para o meu paciente, olha, você tem que fazer um Pilates. Gente,
não é todo mundo que consegue pagar uma aula de Pilates, uma consulta para fazer um Pilates. Então, olha, o que você consegue fazer de movimento ao longo do seu dia? O que você consegue introduzir isso ao longo do seu dia para compensar esse uso de tecnologia, esse tempo que você fica parado ali no sofá? Agora, eu já quero te perguntar uma questão, porque eu escuto pessoas falando assim, eu não posso fazer atividade física, eu não posso fazer um exercício físico porque eu tenho problema na coluna. É verdade, então? Não, na verdade, o que a gente precisa sempre entender é que tipo de lesão nós estamos falando, né? Em que momento nós estamos falando que essa pessoa tem ali esse problema. Se eu estou falando de uma dor mais aguda, estou falando de uma lesão mais aguda, aconteceu recentemente, é óbvio que eu vou pedir para o paciente fazer um repouso relativo, não é um repouso absoluto, que o repouso absoluto é o que a gente mais condena, mas evitando ali alguns movimentos no início daquela lesão. A atividade física é sim algo que vai, inclusive, ajudar no processo de recuperação, mas também no processo de prevenção. Então não é porque a pessoa tem uma artrose, porque tem uma hernia de disco, que ela está impedida de realizar atividade física. Pelo contrário, é extremamente indicado que ela inicie, óbvio, com cuidado, com orientação adequada, para que ela possa ter os benefícios do movimento. Sim. Fazer de qualquer jeito também é um passo para também dar errado e acabar agravar ali aquela lesão que tem ali. Mas não é algo impeditivo, com certeza não é. Sim, com atenção, com orientação, dá Exato, tudo certo. Perfeito. Agora, um assunto que a gente sempre fala, né, quando a gente está falando da coluna, é relacionado à postura. Então, no primeiro bloco a gente viu, muita gente falou ali que a postura é algo que causa dor nas costas, enfim. Eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte, às vezes você está sentado e aí você percebe que você não está, né, muito alinhado, então você tenta ficar alinhado, aí você fica um pouquinho dói. Aí você fala, ai meu Deus, assim tá melhor. A gente tem que ficar o dia inteiro, tentar fiscalizar ali, o dia inteiro que tem que ficar com a coluna retinha, não precisa. Qual que é a orientação? É até importante as pessoas entenderem, né, que a ditadura da postura ela já acabou. Né? Essa questão da postura adequada, a postura certa, isso é um dos maiores mitos que a gente tem dentro da saúde. Né? O que eu preciso observar com relação à postura? Eu falei lá no início com relação à variabilidade. Nós temos hoje o nosso dia, seja a tecnologia, seja do trabalho, seja todas as atividades que nós temos ao longo do dia, nosso corpo acaba ficando muito tempo na mesma postura. Então o problema não é sim a postura, e sim a falta de variação dessa postura. Alex, mas no meu posto de trabalho eu não consigo variar. Você consegue variar de pé para sentado? Já é uma variação extremamente positiva que você vai conseguir aliviar esse excesso de tensão que acaba gerando no nosso corpo. A posição sentada não foi feita para o nosso corpo. Definitivamente, a posição sentada é uma das piores que a gente pode ter para o nosso corpo humano. Perfeito? Só que eu tenho exigência de trabalho, carro, chego em casa, a primeira coisa que eu faço é cair no sofá, né? Então eu vou buscar sempre conforto, mas eu vou buscar também o quê? Variação de postura. Quando eu estou nessa posição sentada, eu tenho músculos que vão estar mais relaxados e eu tenho músculos que vão gerar maior tensão. Então, à medida que vai passando o tempo e eu vou me adaptando a essa postura, eu vou ficando nessa mesma postura, meu corpo pensa o seguinte, bom, se essa é a postura que você está querendo ficar, então eu vou manter aqui. E aí quando eu vou querer mudar, fica aquela sensação de que parece que o corpo não... A postura, você sai da postura sentada, mas a postura não sai de você e você começa a andar curvadinho até conseguir esticar o corpo. Agora imagina isso 7 dias por semana. Imagina isso 365 dias por ano. Isso vai trazendo prejuízo para a pessoa com toda certeza. Sim, tá? Então, a dica para quem vive essa rotina, né, que trabalha sentado, hoje mesmo com home office também, as pessoas estão um pouquinho mais largadas, às vezes trabalham no notebook na cama. Então, rapidamente, assim, qual que é a sua orientação para essas pessoas? É variar o máximo possível. Tá com o notebook? Vou sentar no chão para utilizar aqui durante 20 minutos, 30 minutos. Vou para uma cadeira um pouco mais alta, vou para uma cadeira mais baixa. Vou para uma postura mais em pé. O máximo possível que você conseguir variar, isso vai trazer para você, vai ser muito melhor do que você ficar ali e buscar a coluna retinha. Nossa coluna não é reta, ela é totalmente cheia de curvas para ser justamente flexível e não para ficar totalmente reta e imóvel. Então a gente precisa buscar essa movimentação, né? Sempre. Agora falando do calçado, né? Que esse para mim também é meio polêmico. Eu já ouvi dizer, porque calçado, sapato falsificado causa dor nas costas, salto alto também. E outro dia eu vi que não pode usar rasteirinha.
Não pode mesmo, não? É verdade? A grande questão é o seguinte, quando eu uso, por exemplo, uma rasteirinha, eu estou colocando uma superfície plana num ponto onde deveria ter algumas curvas. Nosso pé também tem curvas, justamente para ir o quê? Equilibrando essa absorção de peso que nós estamos colocando ali. É o mesmo caso do salto. Se eu coloco o salto, eu aumento muito o quê? O peso em cima aqui dos dedos. Então, toda essa modificação do calçado, solado, com a altura dele, isso modifica o quê? Ao longo do trajeto do corpo inteiro da pessoa. Então, por isso que ela vai refletir lá na coluna. Um salto, por exemplo, maior, vai fazer com que eu aumente a curvatura lombar. Quando eu aumento essa curvatura lombar, automaticamente outras estruturas do meu corpo têm que compensar esse excesso de curvatura que provocou ali. Então, meu corpo acaba sendo projetado à frente e meu corpo vai ter que se virar. Ele vai ter que se adaptar. E aí entra o que eu falei da postura sentada. Alguns músculos vão relaxar, outros vão aumentar a tensão. Então, aquela pessoa que vai fazer o uso do salto 8, 12 horas por dia, não tem jeito. Isso vai ter impacto na coluna dela e no corpo de uma forma geral. Entendi. Perfeito? Então é importante que a gente tenha uma atenção especial a esse calçado. Sim, é óbvio que a gente vai ter um calçado talvez que não tenha uma procedência legal, a flexibilidade, o amortecimento dele não vai ser tão interessante. Mas eu te falar, olha, esse calçado aqui vai ser ideal para todo mundo. Isso não existe, isso definitivamente é um mito. Até tênis de corrida. Já foi evidenciado e mostrado muitas vezes que corredores conseguem ganhar competições correndo descalço. Sim, então, entendi. não é o tênis a questão, né? A questão é justamente ali, é o uso ali diário. Como que isso está sendo utilizado, né? Sim. Agora, em relação ao colchão e travesseiro, essa para mim aqui é uma dúvida gigante. Hoje vai ser dia. Colchão e travesseiro realmente interfere na saúde da coluna? Tá, vamos lá. Depende, nós estamos falando aqui de que colchão, né? Aquele colchão que já tem 30 anos que está ali, porque aquele colchão, muitas vezes, ele já perdeu sua capacidade. O colchão ele não é eterno, né? Então, ele já perdeu sua capacidade de amortecimento. Né? E muitas vezes um colchão de casal, uma pessoa vai ser um pouco mais pesada, outra um pouco menos, então vai ter um desequilíbrio ali naquele colchão. Não existe um colchão ideal, existe um colchão que seja confortável. Tá? A primeira coisa, não pode ser nem muito duro, mas também nem muito mole, que se movimente demais. O que a gente sempre observa com relação ao colchão é a qualidade do sono e não tanto a qualidade do colchão. Porque para dormir bem, eu dependo de uma série de situações que estão acontecendo na vida dela. Então, por exemplo, eu chego em casa 10 horas da noite, janto e logo depois eu vou dormir. Você pode ter certeza que essa pessoa não vai ter uma qualidade de sono legal. É uma pessoa que ronca, é uma pessoa que, por exemplo, não tem uma qualidade ali, um lugar muito bagunçado, ela fica no celular até pegar no sono. Isso vai diminuir a qualidade do sono. Então, muitas vezes a pessoa já tem um problema na coluna, o colchão está ruim e ainda tem hábitos ruins. É impossível ter uma qualidade legal. O travesseiro é o mesmo sentido, não pode ser nem muito fininho, nem muito alto, para não alterar muito a posição da cabeça. Se ele é muito fininho, ele vai levar a cabeça muito para trás. Se ele é muito alto, ele vai levar a cabeça muito à frente. Então, ele deve ficar mais ou menos na altura, na mesma direção do ombro. Perfeito? Ao longo da noite a gente pode vir se movimentando, né? Então isso pode ter algumas variações que ninguém dorme na mesma posição e acorda na mesma posição. Isso vai ser muito difícil. Então, da mesma forma, o travesseiro também tem que ser bem confortável. Fica a dica então, né? Às vezes a gente acaba se preocupando demais. O colchão da NASA, com não sei o quê, tudo mais, muito cheio de coisa. Ele tem que ser confortável. Tem que testar. Vai comprar, deita lá no colchão, experimenta o travesseiro. Isso vai fazer a diferença. Tá bom? Então, acho que a dica de hoje, assim, que a gente passou nesse programa, Alessio, a gente pensar no movimento, pensar nessa questão, Tudo que eu falei foi baseado exatamente nisso, na variabilidade. Tudo que eu puder variar em termos de posição, variar a forma como eu utilizo, ou até mesmo a própria tecnologia, o notebook, ou sentar no chão, ou até mesmo a questão do colchão, tem que virar ele, eu vou me movimentar. Então, tudo estou pensando em variabilidade, é me movimentar. Não existe nada que seja uma indicação para todo mundo. Sim. Nós temos muitas vezes um erro de trazer talvez algumas recomendações gerais para condições que são específicas. A sua dor na coluna não é a minha mesma dor na coluna. Nós temos causas e ao longo da minha vida eu experimentei dores diferentes que você. Então a forma de tratar, a forma de abordar, a forma de entender a dor vai ser sempre diferente. Porque as nossas experiências dolorosas elas são completamente diferentes.
Então, a dor na coluna, dor no pé, dor de cabeça, ela deve ser tratada de forma específica e não de formas genéricas e gerais.